Era uma manhã comum quando recebi uma mensagem inesperada. Você está convidado para limpar a mansão de um milionário. A recompensa será generosa. Eu, que mal conseguia pagar as contas no final do mês, não pensei duas vezes e aceitei. Fui até a imensa casa, um verdadeiro palácio escondido entre as montanhas, com janelas que refletiam o céu azul como se fossem feitas de cristal. Fui recebida por um mordomo austero que me conduziu pelos salões elegantes e vastos corredores. Enquanto limpava, observei os detalhes suntuosos de cada cômodo, mas o que mais me chamou a atenção foi um velho escritório, com móveis de época e uma escrivaninha cheia de papéis. Ao fim do dia, o milionário, já em seu leito, me agradeceu e disse algo que eu jamais esperaria ouvir. Você é a única pessoa em quem confio. Quero deixar algo para você. Sem entender o que ele queria dizer, fui embora. Mas no dia seguinte, uma carta chegou à minha porta. Era uma herança inesperada, algo que mudaria minha vida para sempre. Eu nunca fui alguém especial. Minha vida sempre foi uma sequência de tarefas repetitivas e sonhos que nunca saíam do papel. Cresci em um bairro simples, com uma família que mal conseguia fazer o arroz e feijão de cada dia. Minha mãe sempre dizia que as coisas iam melhorar, mas eu sabia, no fundo, que a esperança dela não passava de uma ilusão que tentava me vender para aliviar o peso de nossos dias. Eu tinha apenas 25 anos quando comecei a trabalhar como faxineira. As oportunidades sempre pareciam escapar pelos meus dedos, e quando um conhecido me falou sobre a chance de limpar a casa de um milionário, eu nem hesitei. Talvez fosse a chance de mudar minha vida, ou talvez fosse só mais um golpe do destino para me fazer perceber o quão pequena eu era. Cheguei à mansão com um nó na garganta e as mãos suadas. A casa era tão grande que eu mal conseguia ver o fim do jardim. Parecia mais uma prisão de luxo, com aqueles muros altos e portas pesadas. Quando entrei, fui tomada por um medo inexplicável. Não o medo de ser descoberta em algum erro ou de não fazer o trabalho direito. O medo que me consumia era algo maior, algo que vinha de dentro da casa, como se os próprios corredores sussurrassem segredos que eu não deveria ouvir. Aos 25 anos, minha vida era uma constante luta para me manter de pé. Não me importava muito com o que os outros pensavam de mim, mas às vezes eu me pegava desejando um pouco de reconhecimento, uma chance, uma oportunidade de provar que eu era capaz de mais. Eu era invisível para a maioria das pessoas, e isso não me incomodava tanto quanto deveria. Afinal, quem se importaria com uma faxineira como eu? Mas algo naquela mansão mexeu comigo. Não era só o luxo, não eram apenas os móveis caros e o brilho das cristaleiras. Era o ambiente em si. Algo estava errado ali. Eu não conseguia explicar, mas senti uma tensão no ar, como se a casa estivesse esperando por algo ou alguém para se revelar. Talvez fosse uma loucura minha, fruto da solidão ou da pobreza que sempre me cercou, mas minha intuição nunca falhou antes. Naquela tarde, eu estava limpando o escritório do milionário quando ouvi algo que me deixou paralisada. Um sussurro. Algo parecia se mover atrás de mim. Olhei rapidamente para trás, mas não vi nada. A casa parecia vazia. O único som era o barulho da vassoura roçando o piso de madeira. Mas meu coração bateu mais forte e uma sensação gelada percorreu minha espinha. Eu não estava sozinha ali. Eu tentei afastar esse pensamento, focando no trabalho, mas não conseguia. As palavras do mordomo ecoavam em minha cabeça, sempre tão frias, como se ele soubesse de algo que eu não sabia. Ele sempre me observava com uma expressão distante, como se eu fosse uma intrusa naquele lugar, embora fosse paga para estar ali. Meu corpo começava a se tornar uma pilha de nervos, e o medo tomou conta de mim. Afinal, quem era aquele homem? O que ele esperava de mim? Por que estava me convidando para limpar sua casa e de repente parecia tão interessado em minha presença? O escritório estava repleto de documentos antigos, uma pilha de papéis e livros que pareciam pertencer a outra época. No fundo da sala havia uma janela quebrada com uma vista assustadora para o jardim escuro. Eu estava prestes a terminar o trabalho quando algo chamou minha atenção. Um pequeno pedaço de papel escorregou de uma das pilhas e caiu no chão. Curiosa, me agachei para pegá-lo. Era uma carta, escrita em uma caligrafia impecável,
mas com palavras desconexas. Algo que parecia um aviso, mas eu não conseguia entender. Apenas uma frase ficou gravada em minha mente: cuidado com o que deseja. Senti o sangue gelar nas minhas veias. Não sabia se aquilo era algum tipo de brincadeira de mau gosto ou se realmente havia algo de errado naquela casa. Mas o que eu sabia é que a minha vida estava prestes a mudar de uma forma que eu não conseguia prever. As palavras ecoavam em minha cabeça e uma sensação estranha de estar sendo observada se intensificava. Era como se eu tivesse tocado em algo que não deveria. Como se eu tivesse ultrapassado uma linha invisível que não poderia ser desfeita. Aquele momento, naquele escritório frio e solitário, mudou algo dentro de mim. O medo que sentia se misturou com uma sensação de curiosidade. Algo me dizia que aquela casa, o milionário e tudo o que estava acontecendo ali estavam interligados de uma maneira que eu não conseguia entender completamente. Mas uma coisa estava clara: eu não podia simplesmente virar as costas e ir embora. Algo me chamava, e eu estava prestes a descobrir o que era. Após aquele momento no escritório, o ar dentro da mansão parecia mais denso, mais pesado. A carta com as palavras enigmáticas não saía da minha mente, e eu sentia um impulso crescente de explorar mais, descobrir o que estava por trás daquele lugar e daquela história. Algo me dizia que o que eu havia tocado não era uma simples coincidência, mas uma pista, um sinal de que havia algo muito maior em jogo, algo que eu ainda não entendia. Quando terminei de limpar o escritório, decidi dar uma olhada mais detalhada em outros cômodos da casa. O mordomo, sempre distante e impessoal, não estava por perto, o que me deu mais liberdade para me mover pelos corredores escuros e abafados. Enquanto caminhava pelos corredores longos e estreitos, uma sensação de claustrofobia começou a me envolver. O silêncio era absoluto, e a mansão, apesar de imensa, parecia engolir cada som. Era como se o ambiente tivesse esperando por algo, como se estivesse em suspenso, aguardando uma reação. A casa, apesar de grandiosa, não era acolhedora. As paredes estavam repletas de quadros antigos, com olhos que pareciam me seguir, e os pisos de madeira rangiam sobre meus pés, ecoando no vazio de uma casa que parecia viver em sua própria linha do tempo. O ambiente não parecia de verdade. Era como se estivéssemos todos presos em um espaço suspenso, distante de qualquer lógica ou normalidade. Caminhei até uma enorme escada em espiral que levava ao segundo andar. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior, como se a própria escada estivesse tentando me impedir de subir. Quando cheguei ao topo, encontrei um longo corredor, com portas fechadas à minha frente, cada uma mais imponente que a outra. O ambiente estava carregado de um frio estranho, como se a temperatura tivesse caído de repente. Eu puxei minha jaqueta mais próxima, tentando me proteger da sensação de desconforto que crescia dentro de mim. Parei diante de uma porta diferente. A madeira escura estava entalhada com padrões complexos, quase como se fosse um símbolo de algo. Sem saber o que me impulsionava, coloquei a mão na maçaneta e a girei com cautela. A porta se abriu lentamente, revelando uma sala cheia de livros, mapas e objetos curiosos, como se fosse uma biblioteca secreta ou um escritório particular. O cheiro de mofo e poeira estava no ar, como se aquele cômodo não fosse tocado há décadas. Ao adentrar a sala, minha respiração ficou mais rápida. Algo ali me incomodava profundamente. Havia um quadro grande na parede, um retrato do milionário, mas a expressão em seu rosto era desconcertante. Ele estava sério, mas seus olhos pareciam tão vivos, tão penetrantes, que era como se estivessem me observando, me desafiando. Me aproximei do quadro, tocando-o com a ponta dos dedos e senti uma onda de frio passar por mim. O que era isso? Como um simples quadro poderia me afetar tanto? Continuei explorando, procurando por alguma resposta, qualquer pista que me ajudasse a entender o que estava acontecendo ali. Numa das estantes, encontrei um livro que parecia estar fora do lugar, sua capa coberta de poeira, mas com uma aparência muito mais nova do que qualquer outro objeto naquele cômodo. Com hesitação,
Peguei o livro nas mãos e, ao abri-lo, percebi que as páginas estavam repletas de símbolos estranhos, alguns que eu reconhecia de lendas antigas, mas outros totalmente incompreensíveis. Cada página parecia escrita em uma língua esquecida, com diagramas e notas que não faziam sentido algum. A sala parecia se fechar ao meu redor, como se as paredes estivessem se aproximando, comprimindo o ar ao meu redor. Foi então que eu ouvi um som, um leve ruído, vindo do fundo da sala. O coração bateu forte em meu peito e eu quase deixei o livro cair. Eu sabia que não estava sozinha ali. Olhei para todos os lados, mas a sala continuava vazia, exceto por mim e os mistérios que ela guardava. O som que ouvira parecia agora mais próximo e minha mente começou a correr. Seria um mordomo? Ou algo mais? Algo que não queria ser encontrado. Eu não sabia mais o que acreditar. A mansão, que antes parecia só uma casa estranha, agora estava se revelando como um labirinto de segredos e cada passo que eu dava parecia me aprofundar mais e mais em um enigma sem fim. Saí da sala e continuei meu caminho pelos corredores, cada vez mais consciente do peso da casa sobre mim. O silêncio era absoluto, mas eu sentia, com cada passo, que algo estava se aproximando, que algo estava prestes a acontecer. A casa parecia viver, respirar, e eu estava cada vez mais enredada no mistério dela. Eu precisava de respostas, mas sabia que quanto mais eu explorava, mais perigosa essa busca se tornava. O silêncio que havia me acompanhado até agora se intensificou, tornando-se quase palpável, como uma pressão no ar. Cada passo que eu dava parecia ecoar pelo corredor vazio, mas ao mesmo tempo não havia mais espaço para dúvida. Algo estava acontecendo ali. Eu sentia a presença de algo, alguém, mas não conseguia identificar o que ou quem. A mansão parecia ter vida própria, e eu era uma intrusa em um lugar que não me pertencia. A tensão era insuportável, como se as paredes estivessem se fechando lentamente ao meu redor. Eu sabia que não poderia voltar atrás. A carta com as palavras enigmáticas ainda pairava na minha mente. Cuidado com o que deseja. A sensação de medo havia se transformado em uma sensação de urgência. Algo grande estava prestes a acontecer, e eu estava no centro de tudo. Caminhei mais alguns passos até chegar a uma grande sala que eu ainda não tinha explorado. A porta estava entreaberta, e ao empurrá-la com a mão trêmula, o que encontrei do outro lado me congelou no lugar. A sala era grandiosa, com cortinas pesadas que cobriam as janelas e um lustre de cristal que pendia do teto, refletindo a luz fraca de um sol que já estava se pondo lá fora. Mas o que mais me chamou a atenção não foi a opulência do ambiente, mas sim a figura de um homem sentado ao centro da sala. O milionário. Ele estava ali, como se estivesse esperando por mim. Seu olhar estava fixo em um ponto à frente, mas quando meus olhos se encontraram com os dele, houve um breve momento de entendimento, como se ele tivesse me esperado todo esse tempo. O sangue pareceu congelar nas minhas veias. Eu não sabia se estava aliviada ou aterrorizada, mas o medo voltou, mais forte do que nunca. Algo dentro de mim gritou para fugir, mas as minhas pernas não se mexiam. Eu estava paralisada pela visão dele. O milionário estava pálido, mais do que eu me lembrava, e sua expressão não tinha mais a serenidade que ele havia demonstrado naquele primeiro encontro. Seus olhos estavam carregados de um cansaço profundo, como se ele tivesse visto coisas que não deveria, coisas que ninguém deveria. O sorriso que ele me ofereceu foi quase imperceptível, mas eu percebi. Era um sorriso triste, como se ele soubesse que seu fim estava próximo. "Você veio", disse ele, sua voz rouca, mas clara. "Eu sabia que viria. Estava esperando." "Esperando? Esperando o quê?" Minha voz falhou,
mas eu consegui me aproximar, ainda incerta sobre tudo o que estava acontecendo. Ele parecia diferente. Algo em sua presença não parecia natural, como se ele fosse mais uma sombra do que uma pessoa real. O milionário se levantou lentamente, como se cada movimento lhe causasse dor, e deu um passo em minha direção. O ar parecia mais denso à medida que ele se aproximava. O medo tomou conta de mim de novo, mas antes que eu pudesse reagir, eu vi um som. Não era o som de passos, nem o som da casa rangendo. Era algo mais, algo vindo de dentro da própria casa. Um som baixo e gutural, como se as paredes respirassem. A sala pareceu mudar. A luz se apagou parcialmente e uma sombra escura se formou no canto, movendo-se com vida própria. Eu olhei para o milionário, mas ele já não estava mais ali. Em seu lugar, havia apenas um traço de névoa, como se ele tivesse desaparecido diante dos meus olhos. Então, a verdade veio como uma onda avassaladora. Eu não estava apenas ali para limpar uma mansão, nem para receber uma herança. Eu estava ali para algo muito maior, algo mais sombrio, algo que me conectava com aquela casa de uma maneira inexplicável. A herança não era dinheiro. Era muito, muito pior. Eu estremeço. A sensação de claustrofobia aumenta e o ar se torna mais espesso à medida que a sombra no canto da sala se contorce, crescendo, moldando-se em algo indefinido, uma massa escura e fluida. Cada fibra do meu corpo grita por fuga, por salvação, mas minhas pernas estão coladas ao chão, como se a própria casa tivesse prendido meus pés. Eu não entendo o que está acontecendo, mas sei que estou em um lugar de onde não consigo sair. Não posso sair. A névoa ao redor começa a se concentrar, tomando forma, e o ambiente se torna cada vez mais gelado. O medo, a verdadeira natureza do pânico, me atinge com uma força brutal. Meu coração dispara e a respiração se torna rápida e ofegante, como se o ar tivesse se tornado mais espesso, como se eu estivesse tentando respirar através de uma cortina densa de fumaça. O som da casa rangendo ao meu redor, as paredes se apertando, se aproximando, tudo me diz que eu não tenho controle. Eu não sei o que fazer. A figura sombria parece ter vida própria, movendo-se para me cercar. Eu preciso sair. Eu preciso sair agora. Mas como? Foi nesse momento que a carta apareceu em minha mente. A frase aterrorizante: cuidado com o que deseja. O desejo de ter uma vida melhor, de escapar da miséria, me trouxe até aqui. Mas agora a casa estava me aprisionando, me cobrando de alguma forma que eu não entendia. O que o milionário quis dizer com não há mais como voltar atrás? A sensação de estar sendo observada, de estar cercada por algo além da minha compreensão se intensificou. O que ele havia dito sobre a herança? Sobre o que eu teria que enfrentar? O medo agora tomava formas diferentes, se infiltrando em cada canto da mansão, em cada pedaço da minha alma. A casa estava viva, e eu, mais do que nunca, sentia isso. Eu não sabia o que era aquela sombra, o que queria ou como eu poderia me escapar dela, mas a sensação de ser consumida por ela, de ser engolida pela casa, era demais para suportar. E, de repente, uma ideia, uma faísca de racionalidade surgiu no fundo da minha mente. Fugi. Eu virei de costas e corri. Meus pés dispararam contra o piso frio de madeira, mas a sensação de que algo me seguia, não algo, mas alguém, fez meu pânico crescer ainda mais. Olhei para trás, mas o corredor estava vazio, vazio de pessoas, mas cheio de uma presença que fazia o ar se tornar mais denso. O som da minha própria batida cardíaca parecia ensurdecedor, enquanto o corredor parecia não ter fim. Uma espiral interminável. Corri mais rápido, sem olhar para os lados, sem parar. Cada porta que passava parecia se fechar automaticamente, como se quisessem me trancar ali, dentro daquele labirinto, dentro daquele pesadelo. Eu precisava sair. Eu sabia que a única maneira de sobreviver era escapar, não importa como. Quando finalmente encontrei a escada para o primeiro andar, desci as escadas em uma velocidade quase desumana.
O lustre pendendo do teto balançava com o meu movimento, como se a própria mansão quisesse me pegar, me puxar para trás. Mas eu não podia parar, não mais. De repente, eu atingi a entrada. A porta que eu pensava que estava trancada, mas estava aberta. Uma brisa gelada me atingiu, cortando meu rosto e me fazendo sentir a diferença entre a casa e o mundo lá fora, entre o pesadelo e a realidade. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia que aquela porta era minha única chance, minha única salvação. Corri para fora, saltando para o jardim, mas o medo ainda me acompanhava, uma sombra que não me deixava. Cada passo que eu dava parecia ser observado, e por um momento imaginei ouvir os sussurros da casa, como se ela estivesse lamentando minha fuga. Mas eu não parei, eu não olhei para trás. O som da casa se desvanecendo ao longe, como se estivesse caindo para trás, foi a última coisa que ouvi enquanto me afastava da mansão. Eu estava fora, finalmente livre, mas algo dentro de mim sabia que aquele encontro, aquela casa, aquele homem e o mistério que se escondia por trás de tudo aquilo ainda não havia terminado. A sensação de que algo me seguia não desapareceu. Eu havia escapado da casa, mas não sabia se realmente havia escapado de tudo. A verdadeira herança não era algo que eu pudesse simplesmente fugir. Ela havia me encontrado, e agora eu sabia que jamais seria a mesma. Quando finalmente pisei na rua e senti o ar gelado cortar meu rosto, uma onda de alívio me envolveu. Eu estava fora, livre. O medo, o pânico, a sensação de estar sendo observada, tudo parecia começar a se dissipar. Mas enquanto eu caminhava afastando-me da mansão, algo dentro de mim, um nó apertado em meu peito, me fez questionar: será que eu realmente havia escapado? Eu não sabia como explicar o que havia acontecido ali. O que era aquela casa? O que realmente estava acontecendo naquela mansão? Eu sentia como se tivesse mergulhado em algo muito mais profundo, algo que não era só o medo de uma casa antiga e estranha, mas algo que tocava o íntimo da minha existência, algo que eu não podia ignorar, mesmo que quisesse. A sensação de vazio tomou conta de mim enquanto caminhava. Eu sabia que minha vida jamais seria a mesma. A noite estava fria e as luzes da cidade pareciam mais distantes, mais pequenas. Havia uma estranha sensação de desconexão, como se o mundo lá fora não fosse o mesmo de antes. Algo em mim havia mudado, e eu não sabia se isso era bom ou ruim. O que me atingia com mais força, porém, era a dúvida, a incerteza. Um milionário havia dito que não há mais como voltar atrás. Essas palavras ficaram gravadas na minha mente. Ele tinha razão. Mesmo que eu tivesse fugido da casa, a verdade é que a casa não havia me deixado escapar. Ela havia me escolhido, de algum jeito. A herança não era sobre dinheiro ou bens materiais. Era algo muito mais profundo, mais escuro. Eu sabia disso e não podia fugir dessa verdade. Passei dias tentando racionalizar o que acontecera, tentando encontrar uma explicação lógica. A racionalidade foi minha âncora durante toda a minha vida. Sempre fui a pessoa que buscava respostas, que queria entender o mundo de forma clara e objetiva. Mas o que vivi na mansão não poderia ser explicado dessa maneira. O medo não era apenas psicológico. Havia algo ali, algo que transcendeu o físico e o racional, algo que mexeu comigo de uma forma que eu não sabia como lidar. A dúvida não parava de me assombrar. A pergunta que não queria calar: será que aquilo tudo era real? Eu não podia ignorar o que vi, o que senti. Não poderia ignorar os olhos do milionário, nem os sussurros da casa. E, no fundo, uma parte de mim sabia que a verdade ainda não tinha se revelado completamente. O que ele me disse sobre não voltar atrás era um aviso, e eu sabia que estava prestes a ser puxada novamente para algo maior, mais complexo, que eu ainda não compreendia. Mas havia algo mais que eu aprendi naquele dia, algo mais profundo. A vida não é sobre fugir do que nos assusta, mas sim sobre enfrentar aquilo que não podemos entender. Naquele momento, eu percebi que todas as escolhas que fiz até ali, todos os meus medos e inseguranças estavam me preparando para algo maior.
Eu não era mais a mesma pessoa que entrou naquela mansão. O que me parecia insignificante agora parecia uma preparação, um chamado, como se a casa tivesse feito parte de um teste, um despertar. A herança que o milionário mencionara não era apenas um objeto, mas um pedaço de algo que me conectava com o passado daquela casa, com a verdade que ela escondia. E a lição mais difícil de todas, eu não poderia mais voltar à minha vida de antes. Eu não poderia mais ser a mesma pessoa. O medo, a incerteza, a dor que senti dentro da mansão, tudo aquilo fazia parte de algo maior. Algo que, por mais que eu tentasse, não conseguiria entender completamente. Eu sabia que teria que voltar. A casa me chamava, de alguma forma. E, no fundo, eu não sabia se tinha coragem para resistir. Quando olho para trás, não consigo distinguir mais claramente onde começa a minha história e onde termina a história daquela casa. A linha entre o que é real e o que é apenas uma construção da mente se tornou tênue, indistinguível. A cada dia, a lembrança daquela mansão, com seus sussurros e sombras, se mistura com o meu presente, como se ela tivesse se infiltrado em minha vida de uma maneira que eu não consigo mais ignorar. Eu aprendi, de forma difícil e cruel, que a vida não nos oferece respostas fáceis. As escolhas que fazemos, as decisões, os caminhos por onde passamos, tudo isso nos molda de uma forma que nem sempre podemos prever. Muitas vezes, não é a segurança ou a certeza que nos transforma, mas a luta com o desconhecido, com o que nos desafia, com o que nos força a olhar para dentro de nós mesmos. O que aconteceu comigo, naquela casa, foi mais do que um pesadelo. Foi um despertar, um convite, um chamado. A cada passo que eu dei em direção àquela mansão, fui me afastando da minha antiga vida, daquela que eu achava que conhecia tão bem, e me aproximando de algo muito maior, mais complexo e, ao mesmo tempo, assustador. Eu não fui escolhida por acaso, e talvez, em algum nível, eu soubesse disso o tempo todo. Hoje, ao refletir sobre tudo o que vivi, vejo que os maiores medos não são os que surgem de fora, mas os que surgem de dentro de nós mesmos. O medo daquilo que não entendemos, o medo do desconhecido, do incontrolável. Mas esses medos também podem ser libertadores, porque, ao os enfrentá-los, podemos nos transformar. Podemos aprender que, muitas vezes, a maior herança que recebemos da vida não está em coisas materiais ou no que conseguimos acumular, mas nas lições que ela nos oferece, nas experiências que nos forjam e, principalmente, na coragem de seguir em frente, mesmo que o caminho seja sombrio e incerto. A verdadeira herança não é o que nos é dado, mas o que somos capazes de criar em nós mesmos a partir dos desafios que enfrentamos. Às vezes, precisamos enfrentar nossos próprios monstros para compreender quem realmente somos e até onde somos capazes de ir. A mansão, o milionário, a sombra, tudo isso foi apenas uma metáfora para algo muito maior que está dentro de todos nós. O confronto com os nossos próprios medos, com o que não sabemos, com o que nos desafia. Agora, convido você que me acompanha nesta jornada a refletir sobre a sua própria vida. O que você teme? Quais são os monstros que você ainda não teve coragem de enfrentar? Talvez seja a hora de parar de fugir e começar a encarar o que está à sua frente. Não espere mais por um sinal. O momento de agir é agora, enquanto você ainda tem a chance de escolher o seu caminho, enquanto a casa da sua vida ainda não fechou as portas para você. A verdadeira herança está em como você escolhe viver, em como você enfrenta o que tem medo de enfrentar. E lembre-se, o maior ato de coragem não é fugir do que nos assusta, mas dar o primeiro passo em direção ao desconhecido, sabendo que ao fazer isso, você não será mais o mesmo. A história daquela mansão pode ter terminado para mim, mas a jornada de transformação nunca termina. Ela continua, todos os dias, em nossas escolhas, em nossa coragem e na maneira como enfrentamos os mistérios da vida.
A pergunta é: você está pronto para começar a sua própria jornada?